Boa tarde, vereador Gilson, que por hora preside os trabalhos dessa casa. Boa tarde, os vereadores que estão aqui presentes, a comunidade que está nos acompanhando. Primeiro, Ari, eu gostaria de iniciar essa tarde aqui com muito orgulho, estampado a bandeira do Brasil, e mostrar uma foto que a minha querida amiga Nina me presenteou hoje com essa máscara com a bandeira do Brasil. E eu digo que uma das coisas mais interessantes, veredorinhas, do mandato de vereador é a conexão que a gente tem com a população, a conexão que a gente tem com as pessoas, a energia que a gente recebe para continuar aqui os enfrentamentos públicos que não são fáceis, que são difíceis, principalmente quando você tem uma postura aqui de vanguarda, uma postura independente, que é a postura que eu tenho nessa Casa Legislativa. E com muito carinho coloco essa frase. Quando cheguei aqui no plenário, tive até certos embates com alguns vereadores, como se essa máscara simbolizasse apoio a determinado líder político, a determinado partido político. E quero deixar muito claro que essa bandeira aqui é uma bandeira de todos nós, não independe se a gente é de esquerda, de direita, de centro, partido político, é a bandeira da qual a gente tem que honrar. E a gente tem que honrar, inclusive, aqui cumprindo a nossa missão nessa Casa Legislativa. E lamento que aqueles que porventura fizeram algumas piadas e algumas questões, não estão aqui, porque a nossa função, sobretudo, é ser vereador, é estar aqui fiscalizando, participando dos nossos trabalhos. Eu cumpro a minha missão e visto a bandeira do meu país com muito orgulho. E acredito piamente que nós temos um dever de transformação nesse país e que esse dever só vai ser feito com muita sensatez, com muito diálogo, com muita entrega, com muito respeito, com muita ética, e que as mudanças são gradativas. A gente precisa fazer uma transformação ética profunda na sociedade brasileira e não se faz isso da noite para o dia. Se faz com atos contínuos, se faz com posturas respeitosas com a comunidade, com a sociedade, como a que está sendo feita agora pelos vereadores que estão aqui presentes. Bem, gostaria também de dizer o seguinte, e aqui fazer um apelo também à liderança de governo para nos ajudar a intervir numa situação. Muitas pessoas, durante essas nossas lutas em relação à saúde, a questão de visualizarmos as políticas públicas de proteção dos animais como assunto de saúde pública, muitas vezes, isso foi até tema de piada, as pessoas achavam que não era um assunto importante. Vejam bem, estamos vivendo uma grande pandemia que até onde a comunidade científica coloca, provavelmente teve o seu início em cima de uma zoonose, em cima de uma questão que envolve a questão dos morcegos. E temos, sim, que ter um cuidado muito grande, porque esse é um assunto mais do que nunca fica evidenciado para todo mundo, que é um assunto de saúde pública. E aqui, existe uma realidade na cidade que eu lamento, e eu quero, nesse momento, representando com muito orgulho todas as protetoras independentes dessa cidade, representando aqui todas as ONGs, as pessoas que amam os animais e que sabem da importância, não apenas em defesa dos animais, mas em defesa da nossa saúde pública, que a gente tenha posturas e tenhamos políticas públicas, principalmente da questão da castração, dizer que essas políticas estão paralisadas na nossa cidade. E tem a previsão orçamentária. E estão paralisadas não pelo problema do comando do CEPREAD. Quero fazer esse destaque, porque quem está lá, a diretora Neuza, é uma guerreira, é uma profissional de carreira que se dedica bastante. Eu acompanho e faço isso aqui por justiça. Por justiça, porque as pessoas, muitas vezes, vereadorito, elas vão lá e criticam determinado órgão público e quem está na frente levam os problemas, mas os verdadeiros culpados são os gestores que não aparecem. E aí o que acontece? Existia aqui uma previsão colocada às protetoras dessa cidade, às ONGs, de que seriam feitas as políticas de castração dos animais na cidade de Blumenau. E tinha um acordo com a faculdade. Diante da pandemia, isso não está acontecendo. Acontece que a demanda social ela existe e tem que ser visto uma forma administrativa que o órgão, como no passado, faça. Aliás, esse problema, quero dizer a vocês, vereadores, eu fui visitar proliferação de colônias de gato na cidade. Existe um caso na região central, onde o senhor está com risco, na visão dele, de uma doença que foi oriunda da proliferação disso. E aí, se tem uma previsão, se promete à comunidade, se promete, a gestão municipal prometeu às protetoras, prometeu às ONGs que faria esse encaminhamento e não está sendo feito. Então, prefeito, peço a sensibilidade aqui para a gente resolver esse problema. Sei que você já mostrou sensibilidade em alguns momentos em relação a esse assunto e deixo isso aqui bem claro, porque gosto de ser justo, é o meu papel, mas existe esse problema colocado na nossa cidade que precisa resolver. As protetoras, as entidades sabem dessa demanda e eu trago aqui, com a responsabilidade que tenho, a voz dessas pessoas para que isso seja solucionado. E clamo aqui, em plenário, vereador Alexandre Matias, na condição de líder de governo, que nos ajude a intervir
para que esse assunto seja resolvido o quanto antes, que a gente possa ter os encaminhamentos. E faço o reconhecimento à equipe que lá está, porque sei da dedicação das pessoas e sei que muitas vezes são injustiçadas. A comunidade, com toda razão, lamentando, né, a falta de eficiência dos serviços públicos, desconta muitas vezes nos servidores, mas esses servidores muitas vezes são vítimas da falta de visão, de gestão de pessoas que não estão sendo colocadas. E faço por critério de justiça esse reconhecimento aqui em tribuna. Gostaria também de dizer, talvez muitos estão acompanhando, existe uma discussão, vereador Gilson, que está de ser colocada sexta-feira agora no STF, e nós estamos participando desse processo, que é uma luta histórica. Existe um preconceito, uma medida que foi tomada no sistema de saúde brasileiro desde a década de 80, 90, porque existia um grupo de risco na questão de doação de sangue em relação às pessoas homossexuais. E tem limitações nisso no Brasil. Isso é um assunto que, no nosso entendimento, é uma discriminação, não faz mais sentido esse tipo de postura e é muito lamentável, porque nós temos pessoas que têm aptidão, que podem doar, têm vontade de doar, estamos mais do que nunca necessitando de doações e justamente por isso, pela urgência desse assunto, essa ação foi colocada. O STF já fez análise preliminar, a maioria, os ministros votaram de forma favorável, ela foi interrompida, mas deve ser feita na sexta-feira. E é uma votação muito importante. É uma votação muito importante porque se trata de direito de igualdade, porque se trata da importância da saúde pública e porque se trata, sobretudo, de mostrar que o sangue, né, não existe a questão do preconceito. Então a gente torce e fazemos coro, sobretudo, e estou acompanhando com um grupo que está militando essa ação já há um tempo no Congresso Nacional para que a gente possa ter essa aprovação. E eu sempre falo que a gente tem que defender, sobretudo aqui, as políticas públicas, defendermos a igualdade, defendermos uma sociedade inclusiva e uma sociedade plural. A minha defesa sempre foi, e sempre será nesse sentido. Vereador Ito, uma parte. Com a autorização do orador, concedo a parte ao vereador Ito. Vereador Bruno, primeiro dizer que sua máscara é um exemplo de brasileiro, assim como todos nós, independente de lado A, de lado B. Eu acho que se percebe-se que o governo, a nível do governo federal, continua aquela briga que tinha nas eleições, não terminou. Esqueceram de pensar no povo, na população, nos seres humanos que estão aí morrendo e dizem que não é nada. Voltando ao assunto do fundo animal ali, do fator animais, eu acho que temos que sim dar total apoio. Estive lá ano passado vendo a situação do CEPREAT, vendo a situação dos servidores que têm se sacrificado bastante para fazer o seu trabalho, inclusive até tirando do bolso, muitas vezes. Vou voltar lá para ver a situação. Naquela época eu estive lá com a Neuza estava organizando, mas tem que dar estrutura. Se não der estrutura, uma baita profissional, como tem também uns baitas profissionais lá, precisa de estrutura para poder trabalhar. Não adianta fazer mídia, redes sociais, está tudo certo, e na prática é tudo. Perfeito, vereador Ito. E registrando que tem previsão de orçamento, que existe uma questão lá que está parada, que tem que ser remanejado. A gente entende a dificuldade agora, principalmente, do funcionamento. Vereador Gilson, mais 2 minutos e meio, 2 minutos cedidos pela bancada do PSDB, mais 30 minutos. 2 minutos do vereador Alexandre Matias, mais 1 minuto pelo aparte, 3 minutos a Vossa Excelência. Perfeito. Inclusive, quero agradecer aqui o gesto da bancada do PSDB e do líder de governo, mesmo eu não sendo vereador do governo, mas diante do meu pedido aqui da fala, que de uma forma muito gentil possibilitou mais 2 minutos. E agradeço isso, porque inclusive trago aqui um assunto, não é um assunto aqui, o vereador Gilson fazendo brincadeira de bater no governo, muito pelo contrário. Trago esse assunto pedindo, além de tudo o tempo, mais uma vez ajuda para intermediar uma situação. Por quê? Gostaria de passar as fotos, chegou ao meu conhecimento e achei sensacional uma ideia aqui de uma empresa da cidade de Blumenau, através do meu amigo Robson, que fez a questão da porta álcool em gel. Foi produzido aqui, já tem no shopping, já está dando um resultado muito interessante, porque ela facilita os processos de higiene para que as pessoas não precisem ter tanto contato. Então, ela facilita. Isso já saiu em algumas matérias, foi feito aqui, mais uma vez. Às vezes as situações são produzidas, são feitas na cidade de Blumenau, ganham repercussão fora e a gente não valoriza. E eles me procuraram querendo doar isso para o serviço público, doar para o que está acontecendo na Vila Germânica. Me procuraram e falaram, olha, a gente tem a responsabilidade com a nossa cidade, a gente tem essa possibilidade, a gente quer fazer essa doação. Me pediram para intermediar essa questão. E
já aconteceu? Pois então, até porque aconteceu uma situação muito lamentável, do qual um empresário de outra cidade me procurou para fazer essa doação. A administração pública acabou dizendo que não tinha muita importância, depois fez uma situação ali e disse que já estava previsto no contrato uma história mal resolvida com 3 versões diferentes. Eu tenho tudo isso nas respostas que me foram dadas, mas enfim, eu acho que a gente tem que, sobretudo, vereador Alexandre Matias, se unir para superar esse momento de divergência, superar esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, há aqui um ato muito bacana e parabenizo o Robson, parabenizo a empresa pela atitude, pela ideia maravilhosa, fantástica, que a gente torce para que seja difundida em vários lugares, mas também que possa ser aproveitada na cidade de Blumenau, que é importante nesse momento para a segurança da população, para a segurança da comunidade. Eu acho que está no acréscimo, vereador. Porque aí estaria dentro da questão do tempo. E eu acho até importante, peço, presidente, para que ele possa falar em nome do governo. Vamos lá, senhores. Eu sempre uso aqui que quando eu presido, quem manda sou eu. Então, no caso, libero a Vossa Excelência para fazer a parte. Obrigado pela gentileza, vereador professor Gilson, também vereador Bruno Cunha. Eu queria parabenizá-lo por essa questão do álcool gel, com o acionamento com o pedal. Até ali, acompanhando o seu pronunciamento, me veio uma ideia. Eu residi um tempo fora do país e é comum nos países da Europa e também nos Estados Unidos, por exemplo, que os banheiros públicos tenham o acionamento tanto da descarga quanto da torneira com o pé. Justamente por quê? Porque você lava a sua mão e, infelizmente, quando você tem que fechar, você tem que tocar ainda no registro, depois da mão lavada, e aí você sai. Então, com o pé, não tem esse desgaste. Aproveitando um projeto que a Casa Legislativa aprovou hoje, de autoria do vereador Almir Vieira, vou pedir que o meu gabinete confeccione uma emenda solicitando que esses banheiros públicos tenham esse sistema de acionamento da água e da descarga pelo pé também, para facilitar nos moldes como foi apresentado por Vossa Excelência. Obrigado. Perfeito, agradeço. Tem mais um minuto aqui para encerrar a fala? Como é que fica essa questão, presidente? 45 segundos. Eu dou mais um minuto para Vossa Excelência encerrar a fala. Vou dizer que eu resolvi fazer aqui, devolver para o vereador Gilson, só porque ele está presidindo, eu resolvi conturbar a questão aqui, mas não foi. Foram os temas que foram trazidos. Vereador Alexandre Matias, agradeço a gentileza, acho que podemos trabalhar conjuntamente sim, e eu acho que isso aqui é uma grande demonstração para a comunidade daquilo que tem que ser feito nessa Casa Legislativa. Independentemente de ser situação, não ser oposição, ser independente, como a gente gostar de falar, mas eu acho que a gente tem que se unir para isso. Então eu conto com a sua ajuda, que já foi em outros momentos extremamente efetivo e eficaz aqui nos auxiliar, para que possa ter. O meu gabinete já tomou as medidas da gente fazer esse contato com a Vila Germânica, mas caso a gente tenha uma dificuldade, peço que o vereador nos ajude, porque realmente é uma ação muito bacana. Parabenizo a empresa, parabenizo o ato de ajudar a nossa sociedade, a nossa população. E nós temos que nos unir, porque é com essa política de união, de resolução dos problemas, que a gente vai verdadeiramente honrar essa bandeira que aqui está. E essa bandeira que não é de direita, não é de esquerda, é de todos nós, e nós temos a obrigação de lutarmos diariamente com a oportunidade do mandato que temos, mais do que nunca essa responsabilidade, pela sociedade e pela população desse país. Obrigado a todos.